Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês este livro aqui, ó, Os Relógios. Agatha tinha 73 anos quando ele foi publicado. E apesar de ser uma história só, onde aparece o nosso detetive, o Hercule Poirot, ele narra dois crimes que não têm relação um com o outro. E Hércules, ele está na casa dele quando ele é procurado pelo Colin. O Colin, ele é um espião da coroa britânica e ele está investigando um crime relacionado com a Guerra Fria. E ele se depara com um outro crime, um homem que está morto na casa de uma senhora cega. E ele leva toda essa narrativa para o Hercule Poirot. E mesmo em casa, conversando com o Colin, Hércules vai desvendando todos esses mistérios. Então, se você se interessou por essa narrativa, fica aqui comigo, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre essa história que virou filme no ano de 2009. E a história começa com a senhora Martindale chamando a Sheila. A senhora Martindale, ela gerencia um escritório que é um serviço, uma prestadora de serviço de datilógrafas. Essas moças são secretárias, elas vão até a casa do cliente, elas escrevem, elas digitam cartas, elas leem manuscritos. Então elas fazem esse tipo de serviço como se fossem secretárias. E alguém liga para a senhora Martindale, uma senhora cega que mora numa rua, na casa 19, e ela pede: eu gostaria que a Sheila viesse até a minha casa para fazer um serviço para mim. Só que a senhora Martindale não tem nenhum relato dessa senhora que já tenha chamado a secretária Sheila para ir até a casa dela. E ela pergunta para Edna: Edna, cadê a Sheila? Ah, senhora, ela ainda não chegou. Quando a Sheila chega, a senhora Martindale dá as instruções. Você vai até a casa número 19, bata na porta. Se por acaso a senhora não estiver chegado ainda, você pode abrir a porta, entrar e se sentar na sala de estar. E a Sheila vai. Essa casa, ela fica num condomínio onde as casas são todas coladinhas e elas dão lateral uma para outra e costas também. Então, o vizinho da casa da frente, às vezes escuta o que está acontecendo no pátio do vizinho dos fundos. Eu vou colocar um mapinha para vocês que apareceu nesse filme, para a gente ter uma noção de como é esse condomínio de casas. E a senhorita Sheila chega na casa então da cliente, ela bate a porta, ninguém responde, ela abre e entra. E quando ela entra, ela olha no seu relógio, tá marcando 3 horas. Porém, a casa tem 4 relógios e os 4 relógios estão marcando 4:13. Quando ela fica impressionada, porque o relógio dela diz uma coisa e os outros dizem outra. E daqui a pouco o cuco, aqueles relógios cuco abre e aparece 1, 2, 3. E ela fica intrigada. Como pode um relógio cuco marcar 3 horas se os outros relógios que estão espalhados naquela sala estão marcando 4:13? E um relógio em especial chama muita atenção dela, porque este relógio era da Sheila. O relógio era uma lembrança da sua mãe e ela tinha levado ele para o concerto para trocar a bateria e ela não entendia como ele tinha ido parar ali naquela sala. E a Sheila, ela foi uma criança órfã, ela foi criada por outras pessoas, ela não conheceu a mãe e o pai. Então tudo isso tá muito estranho, o leitor já fica assim surpreendido, porque nas primeiras páginas, enquanto a Sheila está indo observar o relógio, ela encontra um homem morto, caído atrás do sofá. Nessa mesma hora, a porta abre e entra a senhora dona da casa, que é uma senhora cega. E ela diz: quem está aí? Quem está na minha casa? E a Sheila se desespera e sai correndo. Enquanto tudo isso está acontecendo na casa dessa senhora cega, está passando pela rua o inspetor, um detetive que trabalha para a coroa britânica, e ele está atrás de uma casa, número 61. E ele tem este bilhetinho aqui, ó. Não sei se vai dar para ver,
mas faz referência ao W, o nome da rua, e ao número 61, lua crescente. Bom, no filme de 2009, esse W, ele faz referência ao lado oeste da rua. E bem naquela hora que a Sheila sai gritando da casa, porque se assusta com o homem morto, o Colin, que é o mocinho da história, e é quem faz a narrativa do livro, ele dá de cara com a Sheila. E aí ele abraça a moça e diz para ela se acalmar, que ele vai ajudar. Pergunta o que está acontecendo. Ela fala que tem um homem morto e que a senhora é cega e que ela vai pisar em cima daquele cadáver. Ele acalma ela, pede para ela se sentar ali na calçada. Ele entra na casa e começa a conversar com a senhora cega, perguntar se ela sabia quem era aquele homem, o que tinha acontecido, se ela tinha chamado uma datilógrafa. E nada disso fazia sentido, porque a senhora não tinha chamado uma datilógrafa e ela não conhecia aquele homem. Tudo tá muito estranho, porque o Colin está ali atrás de uma pista relacionada com a Guerra Fria, que são pessoas que estão lutando pela causa, elas estão fazendo ameaças, elas estão trazendo informações de um país para outro, tem toda uma ação política por trás. E paralelamente a isso, na casa 19, acontece um assassinato. E claro que o leitor já começa a pensar, não, para aí, 19 com 61 é um número invertido do outro. Será que é a mesma casa? Será que ele está na pista errada? O que está acontecendo? A gente já começa a pensar e se perguntar, afinal, se os mistérios têm algum tipo de relação. O Colin telefona para o inspetor de polícia, logo a polícia vai lá, pega o cadáver, leva embora e eles começam a fazer entrevistas com os vizinhos. E cada vizinho é mais suspeito do que o outro, porque a gente tem uma mulher que ela é proprietária de uma ONG que cria gatos, né? Então a casa dela é cheia de gatos. Aí nós temos um casal de irmãos que moram próximos a essa mulher que tem gatos e eles não gostam porque o gato faz cocô em cima do jornal, o gato entra no pátio deles. Aí a gente tem mais um outro casal que do nada eles ficaram ricos porque a mulher era canadense, ela ganha uma herança. Então a gente vai ter assim vizinhos muito estranhos que estão sempre observando a rotina dos moradores daquela rua e eles dão ou uma casa coladinha na outra, ou eles dão fundos para casa de onde foi encontrado esse homem morto. Enquanto a polícia está fazendo as investigações e o Colin está fazendo a narrativa, participando disso tudo, ele leva esse caso para o Hercule Poirot. E de casa o Hercule Poirot vai conversando e vai falando para ele que para você saber o que de fato aconteceu, não precisa estar na cena do crime. Você precisa usar, a massa cinzenta. E eles começam a conversar, dialogando sobre todas essas tramas, o que está acontecendo, o que poderia estar por trás dessas histórias. E Hercule Poirot vai desvendar esse mistério. A senhora cega, na verdade, não é tão inocente assim. Ela, por acaso, é a mãe da Sheila. Foi ela que deixou a menina aos cuidados de outras pessoas para se dedicar à resistência, para uma causa muito maior. Então ela se dedicou a vida inteira
para isso, né, para evitar a guerra, porque tudo que ela pudesse fazer para evitar que os jovens fossem lutar na guerra, que fossem mortos, ela ia fazer. E isso levou a articular planos políticos com outras pessoas. Então ela pegava essas informações, ela repassava. Então a senhora cega não era nada inocente, não. E por acaso o Colin estava atrás dessas informações. O casal Bland também não é inocente nem um pouquinho, porque o Sr. Bland, ele era casado com a primeira esposa. Só que essa esposa, ela veio a falecer e ele casou com uma segunda esposa. Quando ele soube que um tio da primeira esposa tinha falecido e deixado toda a sua herança para ela, ele faz a sua segunda esposa se passar pela primeira para poder receber essa herança. E a polícia acha estranho todo aquele dinheiro ter aparecido do nada. Então eles já estão de olho naquele casal. E por acaso, esse casal, ele é parente, adivinha de quem? Da senhora Martindale, da chefe da Sheila. A segunda esposa do Sr. Bland, ela é irmã da senhora Martindale. E é exatamente a senhora Martindale que organiza toda essa função desse crime. Porque quem é o homem morto na casa da senhora cega? Gente, ele é um amigo do tio que deixou a herança toda para a senhora Bland. E ele fala assim: olha, eu moro no Canadá, eu sei que a Valéria vai receber uma herança, eu gostava muito da Valéria antes dela ir embora para a Inglaterra, então eu vou até lá para saber como ela está e também para dizer que o tio deixou toda essa herança, né? Queria vê-la, saber como é que estão as coisas. Ele pega o navio e vai em direção à Inglaterra. Só que quando ele vai atrás do casal Bland, ele descobre que a Valéria já está morta e aquela senhora Bland que recebeu a herança não é a verdadeira. Com medo de perder a herança, aquele dinheirão, eles organizam aquele assassinato e não basta organizar um assassinato, eles ainda querem culpar alguém, eles querem ainda prejudicar uma pessoa. E aí a senhora Martindale diz: ah, eu tenho uma menina que é órfã, que sempre chega atrasada no meu escritório, eu acho que a gente pode colocar a culpa toda em cima dela. E eu já tinha lido num livro de um senhor que eu datilografei, que ele colocava relógios para despistar a polícia. Vamos pegar essa ideia dele e vamos fazer a mesma coisa. Então aqueles relógios que ela coloca na cena é só para confundir o leitor e a polícia. Por que 4 relógios? E é exatamente a senhora Martindale que rouba o relógio da Sheila para poder incriminá-la, colocando aquela peça na cena do crime. O que a senhora Martindale e o casal Bland não contava era com a astúcia tanto do Colin quanto de Hercule Poirot, porque é eles que vão desvendar todo esse mistério e é eles que vão desvendar o que foi que aconteceu. Inclusive, a hora registrada nos relógios 4:13 também tem um significado. É exatamente o número de um quarto de hotel no qual a Sheila prestava serviço para um senhor. Todo esse enredo deixa o leitor assim pensativo, né, querendo saber o que foi que aconteceu. Eu acho que se a Agatha tivesse se dedicado somente a uma história, teria sido melhor, porque só o enredo dos relógios, desse assassinato do casal Bland, já estava de bom tamanho. Não precisava ter colocado ainda um mistério político da Guerra Fria com essa senhora cega. Mas Agatha quer costurar todas essas informações. Então a Sheila passa a ser filha dessa senhora cega, né? A Sheila é funcionária da senhora Martindale, que é a que organizou o crime junto com o casal Bland. Então ela tenta ali amarrar e costurar todas aquelas informações, só que a gente vai ver que um caso não sabia de outro. Então é um monte de coincidência um pouquinho forçada, né? Para quem gosta de romances policiais, acho que, vale a leitura. Agora, se você achou o enredo um pouco estranho, porque mistura 2 histórias,
sugiro para vocês o filme, que é de 2009. Vou deixar o link aqui nos cards, vou colocar um cartaz do filme, porque é com aquele detetive maravilhoso que a gente ama. Ele é a própria caracterização do Hercule Poirot e eu acho que vale muito a gente assistir esse filme num sábadozinho à noite. É isso aí. Me despeço de vocês. Obrigada por terem assistido até esse post até o final e a gente se encontra na próxima semana com uma nova história. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.